Que alegria! Boa tarde, Misericórdia Brasil! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem tem lugar para sentar, procura o seu lugar para sentar, enquanto saudamos a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus de bondade e misericórdia, retirai e afastai para longe de nós o que não é vosso, nos pertence, toda insídia do inimigo, armadilha de Satanás. Tudo aquilo que trabalho feito, encantamento, feitiço, consagração demoníaca, maldição, que tenha caído sobre nós, sobre os nossos bens espirituais, físicos e materiais, concedendo que debaixo do manto sagrado da Virgem Maria, de São José e dos nossos santos anjos da guarda e São Miguel Arcanjo, sejamos protegidos e salvos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estar aqui com vocês e falarmos de um tema: livrai-nos do mal. Nós estamos numa batalha espiritual. Você pode não gostar desse tema, você pode achar que é exagero, mas você está nessa batalha espiritual, quer você queira, quer não. E em que consiste essa batalha espiritual? Veja, em primeiro lugar, eu quero saber, você está vivo ou está morto? Ah, muito bem, então você está na batalha ainda, né? Como está escrito no livro do Jó, é uma luta a vida do homem sobre a terra. É uma luta a vida do homem sobre a terra. E essa luta consiste em quê? Essa luta consiste em quê? Nós estamos no Misericórdia Brasil. Deixa eu ler para você um trechinho do diário de Santa Faustina. Santa Faustina, ela um dia estava rezando e de repente o diabo ficou com tanta raiva que pegou um vaso de flores e jogou no chão, pá, espatifou tudo. Depois de noite, o demônio foi atormentá-la. E esse tormento do demônio, ele diz então: vi as almas do purgatório fazendo penitência. Tinham o aspecto de sombras e entre elas vi muitos demônios. Um deles procurava me incomodar, jogava-se em forma de gato na minha cama e nos meus pés, era tão pesado como se fossem várias arrobas. Quem não sabe, uma arroba são 15 quilos. Um gato com um gato com uma arroba só já é um gatão, né? Várias arrobas. Durante todo aquele tempo eu rezava o terço. Quem reza o terço aqui? Durante todo aquele tempo eu rezava o terço, e foi só ao amanhecer que essas figuras desapareceram e pude adormecer. De manhã, quando vim à capela, ouvi na alma a voz. É Jesus falando com ela. Estás unida comigo, nada temas, mas fica sabendo, minha filha, que Satanás te odeia. Embora ele tenha ódio a toda a alma, veja só, presta atenção nisso, Satanás tem ódio a toda a alma. Você tem alma? Você está vivo aqui? Então Satanás odeia você. Não tem escolha. Ele tem paciência. Ele só quer uma coisa: que você morra em pecado mortal. É isso que ele quer. Que você morra sem alcançar a misericórdia, sem a misericórdia de Deus. É isso que Satanás quer. Pois bem, embora ele tenha ódio de toda a alma,
sente um ódio especial contra ti, Faustina, porque arrancastes muitas almas de seu domínio. Como é que Santa Faustina arrancou uma freirinha que vivia no mosteiro escondido, lá na Polônia, que era o fim do mundo? Como é que esta freirinha arrancou tantas almas de Satanás? Sendo a apóstola da Divina Misericórdia. E o que é essa luta espiritual? O que a Divina Misericórdia tem a ver com essa luta espiritual? Vejam só, o diabo, ele só quer uma coisa: nos levar para o inferno. E é importante nós entendermos que isso não é uma coisa medieval. O Padre Paulo, como o Padre Paulo é ultrapassado, ninguém mais acredita em demônios. Gente, se a gente não for acreditar na existência dos demônios, nós não podemos mais acreditar nos evangelhos, porque nos evangelhos Jesus fala mais dos demônios e fala mais do inferno do que até mesmo do céu. Sabia disso? Estatisticamente falando, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Jesus a todo momento expulsava um demônio. Então, vejam, se Jesus e os evangelhos vão errar numa coisa tão importante como essa, no que mais que nós vamos acreditar? No que então nós vamos acreditar se nós não cremos mais quando Jesus fala de coisas espirituais? Ele é Deus, amém? Fala assim: Deus não se engana e não engana ninguém. E não engana ninguém. Deus não se engana e não engana ninguém. Jesus não ia mentir para nós. E ele expulsou os demônios. E ele disse: vi Satanás cair como um raio. Jesus, na Sexta-feira Santa, quando começa a novena da Divina Misericórdia? Sexta-feira Santa. A novena começa com sangue e água saindo do peito aberto de Jesus. O sangue e água que sai do peito de Jesus. E termina com os raios luminosos, branco e vermelho, saindo do peito ressuscitado de Jesus, no domingo da oitava de Páscoa da Divina Misericórdia. O que é que Jesus está nos mostrando? Ele está nos mostrando o preço da misericórdia, o preço que Ele pagou para nos levar para o céu. Meus queridos, nós vemos a seriedade do pecado quando nós vemos o remédio que Deus teve que usar para nos livrar do inferno, do pecado. Qual foi o remédio? Ele veio a esse mundo para morrer. Você sabe o tamanho da doença quando você olha para o remédio. Você vai ao médico e ele diz: não, toma uma aspirina, não tem problema. Aí você volta para casa aliviado, porque você não tinha nada. Mas se você vai ao médico, ele diz: muito bem, vamos marcar a primeira sessão de quimioterapia. Opa! Aí o negócio ficou grave, sim ou não? Quando você vê o remédio, você assusta o tamanho da doença. Nós, seres humanos, não temos muito ideia do que seja pecado. Por quê? Porque o pecado é uma invenção angélica. Foram os anjos quem inventaram o pecado. Os anjos decaídos, os anjos maus. Foram eles que inventaram o pecado. Nós, seres humanos, bobocas, tolos que nós somos, nós caímos nas armadilhas do diabo, que nos coloca diante de dois extremos. O diabo primeiro, ele diz que o pecado não é nada. Ele diz assim: não, imagina, se Deus vai condenar você para o inferno por um pecadinho desse, só porque você, por preguiça,
deixou de ir à missa no domingo. Imagina se Deus vai levar você para o inferno para isso, por causa disso. Imagina se Deus vai condenar você. Todo mundo faz. É uma vezinha só. Vai, você merece. Olha só, você já está com 20 anos de fidelidade. Uma vezinha só. Não vai custar nada. Deus é misericórdia. Nessa hora, o diabo prega a misericórdia de Deus. Mas essa palavra misericórdia para o diabo, ela é enganosa. Já eu explico para vocês por quê. O diabo diz, não é pecado. Ora, se não é pecado, não existe misericórdia. Por quê? Porque só tem misericórdia se tiver miséria, sim ou não? Misericórdia é o amor que se debruça sobre as nossas misérias. Existem vários tipos de amor. O amor do inferior para o superior é a piedade, o amor que se eleva. O amor de igual para igual, o amor fraterno. Mas o amor do superior para o inferior, quem tem mais ama quem tem menos, o nome desse tipo de amor é misericórdia. É o amor que se rebaixa. É o amor da mãe que se rebaixa e se debruça no berço para pegar a criança e resgatá-la. Se a mãe não tiver misericórdia do choro, do vagido da criança, dos gemidos da criancinha, se ela não tiver misericórdia, aquela criança está perdida, sim ou não? É por entranhas de misericórdia que a mãe se debruça sobre aquela miséria, porque sabe que aquela pobre criança não tem como se alimentar. Se ela for abandonada a si mesma, ela está perdida. Nós podemos dizer, fazendo aqui uma analogia, que a mãe é uma salvadora da criança, sim ou não? Porque ela salva a criança das garras da morte, das garras da subnutrição, da doença, cuidando da criança. A mãe cuida. O amor dela, ela tem mais. Ela consegue andar, a criança não anda. Ela consegue falar, entender as coisas, a criança não entende, não fala. Ela consegue resolver os problemas, a criança não consegue entender. A mãe então interrompe a sua vida. Ela podia estar no shopping com as amigas, ela podia estar assistindo Netflix, mas ela interrompe e cheia de misericórdia ela vai para aquela criança. Pois bem, só existe misericórdia se existe miséria. A primeira coisa que Satanás faz para abolir a misericórdia é dizer que não existe miséria, pecado não existe. Vejam, quantas vezes você disse essa frase, que é uma frase muito perigosa: isso para mim não é pecado. Para mim não é pecado, para você é pecado, para mim não é. Eu citei aqui um mandamento: guardar domingos e festas, ir à missa aos domingos, sim ou não? Isso é um mandamento, sim ou não? Não, para mim isso não pode ser pecado mortal. Meu irmão, pecado é uma coisa que Deus revelou. Deus falou que é pecado, creia nele, amém?
Se Ele diz que é pecado, você crê. Se Deus e a sua Santa Igreja está dizendo que uma coisa é pecado, então é. Ah não, mas imagina, se olhar para uma mulher e eu pensar uma relação sexual com ela, imagina se isso é pecado. Imagina se isso vai me levar para o inferno. Não pode me levar para o inferno. Meu irmão, e o que é que você faz com o sermão da montanha? Jesus disse assim: quem olhar para uma mulher desejando no seu coração já cometeu adultério. O que é que você faz com essa frase? Quando você pega a Bíblia, você passa a página bem rápido assim, né? Para disfarçar e não prestar atenção? É isso? Não. Por quê? Mas padre, então se é assim, quem vai ser salvo? Bom, deixa eu explicar. É uma pequena catequese, a pregação não é sobre isso, mas deixa eu explicar para você. Vamos lá. Geralmente a dificuldade de entender isso é dos homens. Homens, quem é homem aqui levanta a mão. Quem tiver em dúvida não precisa levantar a mão. Quem é homem, levanta a mão. Muito bem. Homem. Quem é homem casado, levanta a mão. Muito bem. Se a sua mulher, homem casado, se a sua mulher olha para um outro homem e diz: nossa, que rapaz bonitão, bem apessoado, que rosto bonito, que rapaz elegante, que rapaz bem apanhado. Até aí, você não fica ofendido, porque ela está só reconhecendo que você é careca, barrigudo e velho, e o rapaz é jovem e bonito. Quem que vai ficar ofendido com uma coisa dessas? Não é verdade? Mas se a sua mulher, homem, começar a olhar para o corpo do outro homem, imaginando a nudez dele, e imaginando uma relação sexual com ele, se você não fica ofendido com uma coisa dessas, põe a mão aqui para ver se não está nascendo alguma coisa assim. Põe a mãozinha aqui assim. Você entendeu? O que é desejar no coração? Quer dizer desejo sexual consentido. Não é simplesmente ver, vamos supor, você homem, vê uma mulher bonita, vem aquela tentação sexual e você imediatamente diz: não, misericórdia. Pronto, você se livrou. Sua mulher não vai ficar ofendida com isso. A orientação que eu dou para os homens para viverem a castidade é o seguinte: faz de conta que a sua mulher está vendo seus pensamentos o tempo todo. Sim, dê para a sua mulher a fidelidade que você espera dela. Você, quando a sua mulher está lá no Instagram e aparece alguma tentação sexual, você espera o quê? Que ela passe rápido e diga: não, pelo amor de Deus, não quero ver isso. É isso que você espera dela, sim ou não? O que é que suas mulheres estão respondendo? As mulheres fiquem caladas agora. É isso que você espera dela, sim ou não? Ah, bom. Dê à sua esposa a fidelidade que você espera dela. Mas vamos continuar. Jesus disse: ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: quem olhar para uma mulher desejando-a no seu coração, já cometeu adultério. Jesus está dizendo o quê? O 6º mandamento, não pecar contra a castidade, começa no 9º mandamento:
não desejar a mulher do próximo. Foi Deus quem revelou os 10 mandamentos, amém? Agora, quem é Deus? Você? Você que faz as regras do jogo? Você não está vendo que você está como Satanás, soberbo e rebelde, querendo fazer as regras do jogo? Você não é o Deus Criador. E Deus não nos dá mandamentos impossíveis. Deus nos dá mandamentos que nós podemos seguir, porque Ele dá o mandamento, Ele dá a graça de ser casto. Meu filho, minha filha, peça para nosso Senhor um coração puro, peça para nosso Senhor um coração santo. Uma das coisas que eu mais fico admirado no confessionário é isso. Eu atendo a pessoa no confessionário e pergunto, a pobre pessoa lá caindo com pecados de pornografia, masturbação, não sei o quê. Mas meu filho, minha filha, você já pediu para Deus a pureza? Já pediu a castidade? Pedi e recebereis. Batei e abri-se-vos-á, procurai e encontrareis, e vos será dada uma medida calcada, transbordante, sacudida em vosso regaço. Pede de manhã, pede de tarde, pede toda hora, pede todo dia, pede a todo momento, e você vai ter a pureza. Mas se você não pedir, você não vai receber. Você quer ser puro com suas próprias forças, mas larga de ser besta. Para de ser besta. Você precisa tomar uma atitude. Peça. Deus não nos pede coisas impossíveis. Então a primeira tentação do diabo na batalha espiritual é dizer: não é pecado, não tem miséria. Ora, se não tem miséria, não tem misericórdia. Então vejam como o diabo é mentiroso, safado. Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio. Ele é homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira, ele é o príncipe desse mundo. Ele é mentiroso. E a mentira dele diz: não é pecado. Todo mundo faz. E mesmo que seja pecado, Deus é uma gracinha. Deus é fofo. Deus é lindinho. Não é Pai nosso que estás no céu, é vovô que está no céu. Porque vovô estraga a criança, para vovô não tem regra, para vovô tudo pode. Meus irmãos, não tem misericórdia se não tem miséria. Então Satanás é mentiroso, ele diz que Deus é misericordioso, para fazer você achar que não tem miséria. Vejam, Deus é misericordioso, amém? Mas nós temos que admitir que nós somos miséria, amém? Senão não tem misericórdia. Então a primeira estratégia de Satanás é dizer que o pecado não existe. Qual é a segunda estratégia? Uma vez que você pecou, aí ele diz: agora é tarde, agora não adianta. Agora, imagina se você vai se apresentar para o padre com um pecadão desses. Aí ele muda, ele vira a chave, vira para o outro lado. Antes nada era pecado, agora o pecado é tão grande que ele é maior do que a misericórdia de Deus. Aí ele começa a tentar você por desespero. A primeira tentação é a tentação de presunção. Nada é pecado, eu vou ser salvo sem mérito nenhum, sem esforço nenhum. Para ser salvo é só deixar o carro na banguela que ele vai.
Meu filho, se você deixar o carro na banguela, ele vai para o inferno. Nós todos aqui já temos um destino garantido. Chama-se inferno. As pessoas não entendem isso. Elas vão num velório, vê lá o caixão e diz: o que é que ele fez para merecer o inferno? Não fez, nunca roubou ninguém, nunca matou ninguém, então foi para o céu. Gente, você não precisa fazer nada para ir para o inferno, você precisa fazer para ir para o céu. Para o inferno nós já vamos, porque já pecamos. Nós somos pecadores. O que nós precisamos é da misericórdia, e para que haja misericórdia, nós temos que confiar. Santa Faustina repete no diário dela, como se fosse uma ladainha, uma cantilena. Jesus a todo momento está dizendo que uma das coisas que mais desgosta a Ele é uma alma que duvida da sua misericórdia. O coração de Jesus não fica tão aflito. Se você comete um pecado mortal, o coração de Jesus fica aflito. Mas se você não confia na misericórdia dele, o coração dele fica muito mais aflito do que qualquer pecado. Jesus diz a Santa Faustina: quanto maior o seu pecado, maior o seu direito de receber a misericórdia. Quanto maior o seu pecado, maior o seu direito de receber a misericórdia. Esta é a batalha espiritual que nós estamos travando. A batalha espiritual, tem muita gente que fica preocupado com o diabo, fica preocupado com possessão. Mas deixa eu dizer para vocês, possessão não leva ninguém para o inferno. O que leva para o inferno é a tentação. Que você cai, peca. A pessoa que é possuída, coitadinha, se ela não fez nenhum pecado para merecer aquilo, foi simplesmente uma permissão divina. Uma pessoa possessa não vai para o inferno só porque está possessa, ela vai para o inferno porque pecou. Se ela pecou, mas não é por causa da possessão que ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno pelo pecado. E o pecado tem uma cura. Chama-se o Tribunal da Misericórdia de Deus na Santa Confissão. Amém? Confessar. Celebrar a festa da Divina Misericórdia é celebrar este perdão abundante que Deus distribuiu nesses dias. Eu espero que na paróquia de vocês tenha havido mutirão de confissões e vocês tenham se confessado para a Páscoa, né? Quem se confessou para a Páscoa, levanta a mão, vamos ver. Graças a Deus a maioria. Quem não se confessou para a Páscoa, ainda estamos no tempo pascal. Procure o sacerdote para se confessar. Procure regularizar a sua situação. Peça o perdão. O diabo tem essa artimanha. Quando você está antes de pecar, ele diz: pode ir, não é pecado nenhum. Quando você está no pecado, ele diz: agora não adianta mais. Com que cara que você vai apresentar para o padre? Gente, eu sou padre há 33 anos. E quantas vezes pessoas vêm com 30 anos, 40 anos, 50 anos que não se confessam porque tinham vergonha de confessar um pecado. Deus de bondade e misericórdia, enviai os vossos santos anjos sobre essas pessoas que estão assistindo essa palestra agora nesse momento e retirai, Senhor, todo espírito maligno de vergonha do pecado cometido, para que essas pessoas possam se confessar e encontrar a graça. Eu ordeno agora, pelo poder do meu sacerdócio, a todo espírito imundo, de vergonha e de confissão, que se retire agora e vá imediatamente para os pés da cruz de Cristo receber sua sentença, sem interagir com qualquer outro demônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos aplaudir as pessoas que nesse momento foram libertas da vergonha de se confessar. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida. Decida, determinada determinação: eu vou me confessar, custe o que custar, doa o que doer. A misericórdia de Jesus me espera. Amém? Amém. Essa é a batalha espiritual que nós estamos vivendo. Nós estamos numa batalha espiritual. E essa batalha, o diabo sabe que ele perdeu. O diabo sabe que ele foi derrotado. Só que ele quer levar você derrotado junto com ele. E essa é a batalha. Mas padre, o senhor fala tanto de diabo que eu fico com medo. Você não precisa ter medo do diabo. Não precisa ter medo do diabo. Gente, se você está com Jesus e Jesus está com você, mesmo que você agora esteja em pecado mortal e você decidiu que você vai voltar para Jesus, Jesus já está correndo em sua direção. Lembra da parábola do filho pródigo? Enquanto o filho ainda estava ao longe, o pai o avistou, amém? E então o pai correu ao seu encontro, amém? O abraçou e o cobriu de beijos. Enquanto ele ainda estava longe. Se você se decidiu por confessar, se você se decidiu agora, chega, nunca mais, não quero mais, basta, eu vou cortar os laços com Satanás. Jesus já está correndo ao seu encontro. Jesus está aí com você, já abraçando você. E sabe qual é o efeito disso? O inferno treme. O inferno treme. Diante de Jesus, na sua misericórdia, os demônios vão saindo um por um, como aqueles fariseus que iam apedrejar a pobre da mulher adúltera. A mulher adúltera ia ser apedrejada, estavam todos lá furiosos, com raiva para dar a ela a morte. Assim, essa é a cena dos demônios. Os demônios, quando uma pessoa está em pecado mortal, você tem uma multidão de demônios ao seu redor, com muita raiva, querendo que você morra o quanto antes, em pecado mortal, para levar você para o inferno. Ele é homicida desde o princípio. Mas uma vez que Jesus diz a sua palavra, os demônios vão largando as pedras no chão e vão se retirando um por um. Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Mas não para por aí a frase, como é o resto? Vai e não peques mais. Porque o pessoal acha assim: ninguém te condenou, nem eu te condeno. Continua na desgraça, continua no pecado, continua na arruaça. Mas não pode ser. Não pode ser. Eu sei que você, em suas famílias, vocês têm muitas pessoas que vocês estão aqui ouvindo essa pregação e estão dizendo assim: ai, se fulano tivesse ouvindo isso. Mas não preocupa não, fulano um dia vai ouvir isso. Reza por ele, reza por ela. Mas o importante é você ouvir isso agora. E você sair daqui com essa firme convicção, com essa certeza arraigada: eu sou miséria, mas Jesus é misericórdia, aleluia. Eu sou miséria, mas Jesus é misericórdia, e eu quero deixar aqui estas misérias, para abraçar a sua divina, santa, bondosa, amorosa misericórdia.
Então, quais são as armas espirituais que nós temos para combater esse combate, né? Bom, a primeira coisa, nós temos do nosso lado o nosso anjo da guarda. Santa Faustina, quantas e quantas vezes ela invoca o anjo da guarda, que está aí exatamente para isso. O seu anjo da guarda, não interessa o quão poderoso podem ser os demônios que estão ao redor, o anjo da guarda, ele recebeu de Deus toda a força, todo o poder, toda a potência para expulsar os demônios que estão atazanando a sua vida. Então, você tem o anjo da guarda. Segunda coisa, atenção, você que é batizado, quem é batizado aqui, levanta a mão e diz amém. Eu fui batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Sou filho de Deus. Muito bem. Você tem poder para exorcizar os demônios que estão atormentando você. Você não é sacerdote. O sacerdote, ele tem poder de expulsar os demônios também na vida de outras pessoas. Mas na sua vida, você tem poder total. Você pode, no momento da tentação, exorcizar e dizer com poder: afasta-te, Satanás, retira-te. Eu sou de Jesus, eu sou de Nossa Senhora. Invoque o nome de Nossa Senhora. Essa é a terceira coisa. Nossa Senhora, São José, os santos amigos de Deus. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Nossa Senhora, invocada, é infalível. Invoque Nossa Senhora. Vejam, se você só... Não vou parar por aqui não, mas se eu tivesse parado por aqui, você batizado, seu anjo da guarda, a invocação de Nossa Senhora, de São José e dos outros santos, se eu parasse por aqui, já seria suficiente, porque o inferno já está tremendo de uma forma horrorosa. Só que o diabo faz o seguinte: ele vem no seu ouvido e faz você achar que você está sozinho. Faz você esquecer. É como se você tivesse um canhão para lutar contra um moleque que vem com estilingue, com bodoque. A única chance do moleque é fazer você esquecer que você tem um canhão. Aí você se esquece, você sai correndo do estilingue dele, da pedra dele. Mas deixa eu dizer para você, cristão batizado na graça de Deus, amigo de Nossa Senhora, o diabo tem mais medo de você do que você dele. E ele tem medo de você, por quê? Ele só quer que você esqueça quem você é. Ah, padre, então quer dizer que eu sou o cara, eu sou o manda-chuva. Nenhum diabo aguenta comigo. Manda ver que eu mato no peito. Não. Com essa atitude você já perdeu. Por quê? A atitude que exorciza e faz o inferno tremer é a humildade. Contam a história de que 4 padres exorcistas estavam tentando expulsar um demônio.
E durante dias eles tentando expulsar e nada acontecia. De repente, no meio do exorcismo, o demônio dá um grito e diz: agora eu vou embora. Aí o chefe dos exorcistas chegou e disse: não, agora não. Agora você vai explicar. Agora você vai explicar porque é que só agora que você vai. Ele disse: eu vou porque acaba de chegar na porta da casa um padre muito humilde. Um padre humilde. Isso vale para você. Você sendo humilde. O poder vem todo de Deus. Eu não sou nada. Nas garras de Satanás eu estou perdido, mas a minha mãe está comigo. Lembrem-se de Nossa Senhora de Lourdes. Quando, na segunda vez que Santa Bernadette Soubirous foi lá para ver Nossa Senhora, o diabo queria fazer com que ela se afastasse. Então, ele começou a fazer surgir uma voz cavernosa do fundo da terra, que vinha da direção do rio Gave, e dizia: fuja daqui, vá embora daqui. Santa Bernadette, então, ouvindo aquela voz pavorosa, olhou para Nossa Senhora com um olhar de súplica. Nossa Senhora olhou na direção da voz com um olhar severo. Ela não disse uma palavra, ela só olhou, e a voz saiu gemendo: o vosso olhar a nós volvei. Um olhar de Nossa Senhora. A única força que o diabo tem é de você esquecer que você está com Nossa Senhora. Você esquecer que você está com seu anjo da guarda. Você esquecer que você está com Jesus. Proclame que você é de Nossa Senhora. Proclame que você é de Jesus. Diga assim: eu sou da Imaculada. Assuma isso. Assuma isso. Isso é muito importante. Então nós já temos, até aqui, já temos muita coisa. Mas Santa Faustina recebeu algumas revelações importantes nessa batalha espiritual. Além do terço mariano, que todos nós, com a graça de Deus, já recitamos. Quem reza o terço diz: eu rezo. Eu sou de Maria. Eu estou com a minha mãe. Muito bem. Além do terço mariano, Santa Faustina nos ensinou o terço da Divina Misericórdia, que é uma arma importante, principalmente para os agonizantes. Você tem alguém que está doente gravemente e não quer receber o padre, não quer se confessar, não quer mudar de vida, reze o terço da Divina Misericórdia. Ele abre as portas dos corações. Rezem o terço da Divina Misericórdia. Rezem todos os dias. Principalmente o terço da Divina Misericórdia às 3 horas da tarde, que é a hora da Divina Misericórdia. Às 3 horas da tarde. Por quê? Porque é a hora em que Jesus morreu na cruz. É a hora em que Satanás foi vencido. Não sei se vocês assistiram aquele filme maravilhoso da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Quem não assistiu ainda, tome vergonha na cara e assista. É interessante notar, na hora que Jesus morre, o Mel Gibson, como um grande cineasta, faz a gente ouvir o último sopro de Jesus, entregando o Espírito.
Nessa hora a câmera foca no rosto de Jesus, você vê o olho dele, a pupila dilata, sinal de morte. Nessa hora, um grito no inferno. E Satanás é derrotado naquela hora. Naquela hora, Satanás é derrotado. Muita gente acha que Jesus venceu Satanás na ressurreição. Não, ele venceu na cruz. A ressurreição é o momento da glorificação do vitorioso. Ele venceu na cruz. Por quê? Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E porque ele amou até o fim, essa foi a grande vitória. A vitória do amor. O amor de Jesus, que venceu. Finalmente, um homem que amou Deus como Deus merecia ser amado. Na cruz aconteceu a mais maravilhosa obra de justiça. A cruz não é somente misericórdia, a cruz é justiça. Por quê? Porque Deus é justo que Deus seja amado, amém? É justo que Deus infinito seja amado por um amor infinito. E o amor do coração de Jesus, porque Ele é uma pessoa divina, era infinito, amém? Então finalmente um homem deu a Deus, com o seu coração humano, o que Deus merecia. Foi feita a justiça. Deus foi amado em Jesus. Jesus é Deus e é homem. Enquanto homem, com a sua natureza humana, Ele amou Deus, com mérito infinito, por ser uma pessoa divina. E Deus recebeu o amor que Ele precisava, que Ele merecia. A humanidade saiu do saldo devedor. O saldo devedor de que Deus nos ama infinitamente. Mas nós não somente não o amamos infinitamente, nós também o amamos mal e o ofendemos. Agora, um ser humano amou Deus como Deus merece ser amado. Ali se aconteceu a mais maravilhosa obra de justiça. E como Deus é Deus, Ele fez com que a mais maravilhosa obra de justiça fosse também a mais maravilhosa obra de misericórdia, porque nos uniu a Ele. Ele não morreu por nós, Ele morreu por nós e para a nossa salvação. Foi por mim que Jesus morreu. Quando eu falo morreu, você entende? Foi por mim que Jesus amou até o fim. Ele me amou. Ele pensou em mim. Lá na cruz, lá no Calvário, Jesus pensava em você. Não interessa qual pecado você cometeu, lá no Calvário Jesus amou você. E aquela é a hora da infinita misericórdia, em que as comportas da misericórdia divina acontecem. Por isso, o terço da misericórdia, na hora da misericórdia, você pode rezá-lo em qualquer hora, pelo amor de Deus, mas eu estou juntando as coisas, você está entendendo? O terço da misericórdia e a hora da misericórdia. Mas existe um outro momento que não tem hora, em que acontece a mesma coisa. É na Santa Missa. Na hora da consagração. Na Santa Missa acontece a renovação do sacrifício de Cristo na cruz. Padre, eu nunca entendi esse negócio de que a cruz é o sacrifício de Cristo na cruz. Então hoje você vai entender, pronto. É um mistério, claro que não entende completamente, mas pelo menos a catequese básica você tem que ter. Quando que acontece o sacrifício de Cristo na cruz durante a missa? Quando?
Que horas? Em que momento? Na consagração. Na consagração. Como assim, padre? Veja só. Na missa, Jesus não sofre mais. Põe isso na sua cabeça. Jesus não está lá na cruz sofrendo. Jesus não morre mais. Jesus não morre de novo na missa. Se para celebrar a missa nós estivéssemos matando Jesus outra vez, nenhum padre devia celebrar a missa, porque seria um crime. Mas lá há 2000 anos atrás aconteceu um crime, com derramamento de sangue. Foi o crime de Pilatos, foi o crime de Herodes, foi o crime de Caifás, foi o crime de Anás, foi o crime dos sacerdotes, dos soldados do templo, dos soldados romanos, foi o crime da multidão que gritou crucifica-o. Este crime que aconteceu há 2000 anos atrás, ele não se repete, mas esse crime foi a ocasião providencial para que Jesus fizesse o seu mais supremo, perfeito e absoluto ato de amor. Ali aconteceu o amor. Então, este ato de amor, Jesus quer renovar em todas as missas. Como? Qual foi a ocasião do ato de amor de Cristo? Foi quando ele foi sacrificado com derramamento de sangue. Quer dizer o seguinte, o corpo está aqui, o sangue vai saindo. Separou o corpo e separou o sangue. Isso é sacrifício, está claro? E dentro do coração de Jesus, o amor. Então, por ocasião daquele sacrifício, que era um crime, o ato de amor perfeito. Jesus quis que esse ato de amor perfeito se repetisse ao longo dos séculos na missa. Como? Através da consagração distinta de vinho e de pão. Isso aqui é doutrina segura, tá bom? Não é opinião do Padre Paulo, é doutrina segura, tradicional. É o seguinte: quando o padre consagra o pão, dizendo, isto é o meu corpo, nós, daqui a algumas horas, nós vamos celebrar missa. Eu vou celebrar missa para vocês hoje, né? Quando o padre consagra o pão e diz, isto é o meu corpo, o que ele está fazendo? Ele está consagrando o corpo de Cristo. O corpo, quando consagra o pão. Agora, claro, se ele faz a presença do corpo de Cristo, como que está o corpo de Cristo hoje? Ele está junto com o sangue, com a alma e com a divindade, ele vem inteiro, mas o padre consagrou o corpo, o pão, e veio o corpo, juntamente com o corpo veio o sangue, a alma e a divindade. Depois ele pega o vinho, e ao consagrar o vinho, ele não está consagrando o corpo, ele está consagrando o sangue. Agora, como que está o sangue de Cristo hoje? O sangue de Cristo hoje está unido ao corpo, então vem junto, corpo, alma e divindade, junto com o sangue, vem tudo. Mas eu quero que vocês entendam que existem consagrações distintas. O corpo e o sangue de Jesus não se separam mais, porque ele está ressuscitado. Mas existe uma consagração distinta, consagrar o corpo primeiro e consagrar o sangue depois, embora no corpo está tudo, corpo, sangue, alma e divindade, e no sangue está tudo, né? Corpo, sangue, alma e divindade, está tudo lá. Mas como são consagrações distintas, este ato sacramental é a renovação daquele sacrifício, porque parece um sacrifício, porque o que nós vemos é o símbolo, a aparência de pão, que é o corpo, e o símbolo, a aparência de vinho, que é o sangue. Então isso que nós vemos é uma manifestação sacramental de sacrifício. Como se fosse o sangue separado do corpo. Você está entendendo?
Então, na hora da missa, quando o padre consagra o pão e consagra o vinho, naquela hora da consagração, as comportas da divina misericórdia se abrem. Porque ali é mais do que somente 3 horas da tarde, é mais do que somente o texto da misericórdia, ali é o sacrifício de Cristo renovado, as comportas da divina misericórdia se abrem, novamente o sangue de Cristo brota com a água do seu lado, simbolicamente, porque o Padre está renovando o amor, o sacrifício, não o crime não acontece outra vez, está renovando aquele amor, porque Jesus quis. E é evidente que a missa é um sacrifício. Por quê? Porque se eu digo, isto é o meu corpo que é dado, isto é o meu sangue que é derramado, corpo dado e sangue derramado, precisa desenhar para você? Ou você está entendendo o que é um sacrifício? Então, na última ceia, aquilo não foi simplesmente uma refeição. Desculpa, aquilo não foi simplesmente a partilha do pão. Aquilo foi a instituição do sacrifício da nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança. Meus queridos, quem tem a missa, tem a misericórdia. Por isso que o diabo tem raiva dos padres. Rezem pelos sacerdotes, joelho no chão. Não está adiantando? Faz jejum. Não está adiantando? Faz sacrifício. Não está adiantando? Junta a galera. Reza. Reza muito. Reza intensamente. Porque o diabo quer que os padres esqueçam quem eles são. O diabo quer que os padres esqueçam quem eles são. Meus queridos, nós estamos numa luta espiritual. E Santa Faustina nos deu também o quadro, né, da Divina Misericórdia. Jesus, que do seu lado direito saiu não mais sangue e água, mas os raios de luz simbolizando o sangue e a água, para simbolizar aquela vitória lá do Calvário, que agora ressuscitado e glorioso, Jesus aparece. Embaixo, Jesus, eu confio em ti. Confiar neste amor, confiar nesta misericórdia, confessar com frequência, comungar bem. Esse é o caminho da nossa batalha espiritual. Esse é o caminho para nós vivermos a batalha espiritual. Você tem todas as armas, eu coloquei aqui as armas principais, as armas que você tem à sua disposição. Vamos então, com grande confiança em Nossa Senhora, grande confiança na misericórdia de Jesus, viver esse Misericórdia Brasil, para que você saia daqui com propósitos firmes, de viver essa batalha espiritual, que é uma batalha do amor. É a batalha do amor. O amor vencerá. A pergunta é, onde você vai estar na hora que o amor vencer? Se você desesperar, são as duas armas do diabo, que você diga, amar não adianta, não é pecado. Ou então que você diga, agora não tem mais jeito, desesperei. Não. Quanto maior o seu pecado, maior é a misericórdia de Deus, maior a certeza de que Deus ama você. Então que Deus verdadeiramente faça brotar no coração de vocês essa misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de você,
de sua família, das pessoas que você ama e das pessoas que você ainda não ama o suficiente, mas que deveria amar. Que Deus tenha misericórdia do nosso país, olhe com misericórdia para a nossa pátria e abençoe o nosso Brasil. Abençoe esta terra da Santa Cruz e nos dê corações confiantes na sua divina e infinita misericórdia. Amém!